Iniciando mais uma aula de matemática no sétimo ano, hoje a gente vai ver proporcionalidade entre grandezas. Mas primeiro, a gente tem que saber o que é uma grandeza. Então, de maneira bem simples, grandeza é tudo aquilo que a gente consegue medir ou contar, como, por exemplo, o comprimento, uma massa, um peso, o tempo, quantidades em geral, são exemplos de grandezas. Então, a gente vai ver como é que funciona a proporcionalidade entre as grandezas, né? Lembrando que proporção é uma igualdade entre razões. E razão é simplesmente uma divisão ou um quociente entre dois números. Grandezas diretamente proporcionais. Veja só, Raimunda Costureira está fazendo bermudas encomendadas para uma loja. Ela fez duas bermudas com um tecido com medida de 1,40 metros. 1,40 metros. Agora ela quer saber de quantos metros de tecido ela precisa para fazer 6 bermudas. Veja o raciocínio de Maria, filha dela. Ela diz o seguinte, ó, se para fazer duas bermudas minha mãe gasta 1,40 m de tecido, então, como 6 é o triplo de 2, ela gastará o triplo de 1,40, pois vai ser 3 vezes 1,40, que é 4,20, né? Perceba, ó. Para fazer duas bermudas eu gasto em 40, para fazer 6 é 3 vezes 2, então eu vou ter que gastar 3 vezes 1,40 m. 3 vezes 1,40 m é 4,20 metros. Em casos como este, a gente diz o seguinte, a gente diz que as grandezas são diretamente proporcionais ou apenas são proporcionais. Quando o valor de uma grandeza dobra, triplica ou é reduzido à metade, o valor da outra grandeza, que é diretamente proporcional a ela, também dobra, triplica ou é reduzido à metade. Ou seja, grandezas que são diretamente proporcionais, elas, quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma razão, na mesma proporção. Ou, quando uma diminui, a outra também diminui. Ou seja, se eu tenho uma grandeza que dobra, a outra também vai dobrar. Se uma grandeza é reduzida à metade, a outra também vai ser reduzida à metade. Se uma grandeza é multiplicada por 5, a outra também será multiplicada por 5. E assim por diante. São diretamente proporcionais. O que acontece com uma grandeza também acontece com outra, na mesma razão. Grandezas inversamente proporcionais. Imagine um percurso feito de 3 maneiras diferentes, de bicicleta, de moto e de carro. Aqui, ó, pessoa andando em bicicleta. Com a medida da velocidade média de 15 km por hora, João gasta uns 120 minutos para completar o percurso. Já uma pessoa andando de moto, com velocidade média de 30 km por hora, gasta 60 minutos. Já uma pessoa andando de carro, com velocidade média de 90 km por hora, gasta 20 minutos para fazer o mesmo percurso. Perceba o seguinte, quando a velocidade aumentou, o tempo diminuiu. Isso significa o quê? Significa que uma grandeza é inversa da outra. Quando uma aumenta, a outra diminui. Perceba aqui na tabela. Ó. A tabela diz o seguinte, ó, velocidade média em km por hora, 15, tempo 120 minutos, 30, 60 minutos, 90, 20 minutos. Perceba o seguinte, perceba aqui, à medida em que a velocidade está sendo dobrada, ou seja, dobrou de 15 para 30, o tempo foi dividido pela metade. Ou seja, o que eu faço com a grandeza, eu faço a operação inversa na outra. Se eu dobrei a velocidade média, o tempo diminuiu pela metade, foi dividido por 2. Se eu triplico agora a velocidade média, o tempo é dividido por 3. Ou seja, se eu multiplico por 6 a minha velocidade média, o tempo é dividido por 6. Então, grandezas inversamente proporcionais, ou em casos como este, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Quando o valor de uma grandeza é multiplicado por um número, o valor da outra grandeza, que é inversamente proporcional a ela, é dividido pelo mesmo número, né? Então, grandezas inversamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra vai diminuir. Ou seja, quando uma é multiplicada, a outra vai ser dividida pelo mesmo número, pela mesma razão, ok? Existe também casos em que não há proporcionalidade, ou seja, que eu aumento uma grandeza, a outra aumenta, mas não pela mesma razão. Por exemplo, eu aumento a grandeza em 5 vezes, a outra aumenta em 4. Então, não tem uma proporção de fato. Se uma aumentasse em 5, se fosse diretamente proporcional, a outra também teria que aumentar em 5 vezes. Ok? Coeficiente de proporcionalidade. Ó. Veja só.
foram necessários 6 ovos para fazer 2 bolos e que foram necessários 12 ovos para fazer 4 bolos. Portanto, esses grandezas são diretamente proporcionais, né? Ó, quanto mais ovos eu uso, mais bolos eu preciso, mais bolos eu faço, né? Ó, 6 ovos, 12 ovos, 2 bolos, 4 bolos. Eu dobrei a quantidade de ovos, dobrou a quantidade de bolos. A gente pode escrever a razão que representa a quantidade de ovos e a razão que representa a quantidade de bolos. Por exemplo, a razão aqui é 2 quartos e a razão aqui é 6 dozeavos. A gente percebe que é proporcional porque se eu faço o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, né? 2 vezes 12 é 24. 4 vezes 6 é 24. Se eu tenho essa igualdade, eu concluo que isso aqui de fato é uma proporção. E de fato, essas grandezas são diretamente proporcionais. E além disso, se a gente simplificar 2 sobre 4, se eu simplificar, isso aqui é a mesma coisa que 1 meio. E 1 meio a gente vai chamar de razão de proporção ou coeficiente de proporcionalidade. Por quê? Porque ele indica o seguinte, ó, para cada um ovo que eu estou utilizando, eu consigo fazer, ou melhor, né? Deixa eu representar essa fração aqui de uma maneira mais interessante. Se a gente representasse a fração dessa maneira, 2 sextos, ou seja, 2 ovos, 2 bolos para cada 6 ovos. É a mesma coisa que 4 bolos para cada 12 ovos. Se eu simplifico essas frações, eu obtenho 1/3. 1/3 é o meu coeficiente de proporcionalidade. Ele está dizendo o seguinte, ó, para cada um bolo que eu faço, eu preciso de 3 ovos para fazer. Então, é o meu coeficiente de proporcionalidade, ele tem esse significado. Se eu tenho uma proporção, essa proporção é igual a 1K, ou igual a 1C, que é o coeficiente de proporcionalidade. Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre proporções.